Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom domingo a todos, né? Hoje, dia 20/11 de 2022, 9 horas e 51 minutos, tá? Já temos aí alguns meses, né, sem lançar vídeo aqui no YouTube para vocês, mas vamos aí a mais uma análise, né? Eu sempre falo para vocês que não tem como estar fazendo vídeo do gráfico diário todos os dias, né? Porque o diário ele depende de time, de tempo para acontecer. Então vamos lá, eu falo para vocês que sempre que algo de novo é acontecer ou tiver a probabilidade de acontecer, eu irei sinalizar para vocês, tá? Então no passado, eu fiz alguns vídeos aí para vocês falando dessa condição do Bitcoin, né? Essa condição do Bitcoin sair de um nível, com certeza subir e depois voltar para o ponto de partida, ou seja, sai do ponto zero, volta para o ponto zero. Tudo bem que deu resultado, deu lucro, mas sempre volta, tá? Então está descartado, ou descartada aquela máxima de que se não entrar no Bitcoin agora, só voltando na máquina do tempo. Está mais que comprovado que Bitcoin subiu e agora está retornando. E a minha análise, quando ele chegou no 69, é que ele iria para baixo. E o último vídeo que foi feito aqui no YouTube é que ele iria buscar 17.700. Ele buscou 17.400, fez um movimento de alta e agora está em 16.534. Nós sabemos que ele já buscou 15.563. E o que acontece, tá? Existe probabilidade de queda. Nós sabemos que isso aqui é mensal, tá? Isso aqui demora para acontecer, mas quando acontece tem um peso, né? E tem que se levar em consideração o que está acontecendo com o Bitcoin. Eu falei para vocês no possível movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5 para baixo e na sequência A, B e C para cima, tá? Então o movimento seria esse aqui, movimento 1, 2, movimento 3, movimento 4 e movimento 5, certo? Nesse ponto. Aqui poderia ser um 5 nesse nível? Sim, tá? Mas vamos lá, se acontecer 1, 2, 3, 4, 5, o próximo movimento seria esse aqui. Movimento A, B e C para cima, correto? Bom, se esse movimento aqui, ele já conclui um ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E está fazendo A, B e C, o próximo movimento seria um próximo ciclo. Como o gráfico está de cabeça para baixo, aqui seria, claro, se ele fosse um gráfico normal, aqui seria o nosso ponto de rompimento, nesse nível aqui, certo? Então vocês observem que o preço ele desce e perde todos os fundos aqui, ó, inclusive essa sombra aqui, ó, que foi a mais baixa. Então ele supera esse fundo anterior, que foi o fundo mais baixo em 17.695, e ele rompe esse movimento aqui, ó, esse fundo aqui. Então aqui nós já temos um novo preço, um novo nível que seria 15.563, certo? Se isso aqui fosse para cima, nesse ponto de rompimento aqui já seria ponto de entrada. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O preço sobe e rompe esse nível aqui de sombra, certo? Irei colocar na cor preta aqui, que é uma resistência. Se ele sobe e rompe aqui, nosso próximo alvo seria esse fundo e essa resistência aqui. Então, se nós estamos de um padrão de baixa, ele faz 1, 2, 3, 4 e 5, A, B e C para cima, que nós operamos tudo isso aqui. Eu alertei para os operadores, nosso grupo precificado, pacote de altcoins, dessa possível onda C. Se ele faz esse mastro para baixo, ele rompe todos os fundos aqui e ele supera o fundo anterior, tá? E por que, Cláudio? Fazendo um novo vídeo. Vamos lá, existe a probabilidade do preço retornar desse ponto aqui. Quer queira, quer não, isso aqui passa a ser um suporte, certo? Mas nós sabemos que o padrão macro, a tendência é para baixo. Então eu tenho
essa resistência aqui, correto? Onde o preço encontrou a resistência e voltou a testar o suporte, testou mais uma vez essa resistência aqui na onda C e desce para o suporte. O que poderia acontecer, né, daqui para frente? Ele poderia fazer uma fuga para cima, isso nós precisamos acompanhar nos tempos menores, desse nível até a resistência aqui desse triângulo, que daria 25,19. E onde estaria esse movimento, tá? Se nós colocarmos aqui na máxima desse candle, espero que esteja dando para vocês enxergarem, 21K. Então a última resistência foi em 21, ele poderia acontecer uma fuga aqui dos 16 e buscar até 21. Por quê? Ele está fazendo, deixa eu só apagar isso aqui para vocês entenderem. Ele está fazendo o padrão de zigue-zague. Ele bate nessa resistência, vocês podem pegar isso aqui, houve o rompimento, aconteceu um rompimento aqui, onde ele fez para cima, para baixo, rompeu, falso rompimento, voltou. E quando ele volta, ele perde esse suporte, tá? Então nós estamos trabalhando dentro desse movimento aqui, ó, certo? Ele faz, preste atenção em algo aqui. O gráfico ele faz um mastro, e colocar na cor azul, ele faz um mastro e gera uma bandeira. E eu falei dessa bandeira aqui para o pessoal dos grupos aí e falei no nosso grupo aberto. Ele faz essa bandeira aqui, certo? E o que nós estávamos aguardando, o rompimento dessa bandeira. Quando ele faz esse rompimento de bandeira, observem que ele lança mais um mastro aqui, mais uma bandeira e mais um mastro. Então, se nós estamos de um padrão baixista, onde o gráfico ele está fazendo mastro bandeira, deixa só colocar aqui para vocês, mais um mastro, certo? E mais uma bandeira. O que nós poderíamos aguardar aí? Uma bandeira, perdeu o mastro, bandeira, perdeu o mastro, bandeira, mastro, ele poderia fazer mais uma bandeira. Mas observe o seguinte, a bandeira ela vem diminuindo. À medida que lança para baixo, diminui aqui, ó, o tamanho, certo? Então aqui, mais uma bandeira minúscula, né? E mais um mastro. Poderia acontecer nesse nível, mais uma bandeira. E de onde, de que ponto de partida aqui nós aguardamos uma bandeira? Da sombra, né? Seria de onde uma bandeira poderia surgir aqui, ó, para fazer mais uma alta. Então a nossa resistência imediata é aqui, foi onde o preço caiu, 21.155. E a nossa mínima é esse ponto aqui, certo? 15.471. Caso esse movimento aqui lance mais um mastro, aí nós temos abaixo mais suportes aqui, ó. Nós temos um suporte em 12,46 e suporte que nós temos mais abaixo. Então entendam que quando o gráfico, né, eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas é preciso reforçar. Quando ele faz um mastro, ele faz uma bandeira, nesse caso aqui de baixa. Lança o próximo mastro, bandeira. Só que aqui o padrão está invertido. Mastro, bandeira, mastro, bandeira, mastro, bandeira. E ele fez mais um mastro. Esse mastro, ele perde todos os suportes que o Bitcoin vinha tocando e respeitando. Como eu falei para vocês, a mínima aqui, ó, do último movimento, ela foi perdida, que foi nesse ponto. Então ele rompe bem aqui, ó. Se alguém entrou shortando, shortou bem. Então, mais um suporte. Ele sai do suporte de 18, 22 e agora busca um suporte em 15.471. Foi onde bateu a sombra. Como eu falei para vocês, existe a probabilidade de um movimento ascendente buscando 18, 22, que é esse fundo aqui, ou quem sabe 21.155. Mas vamos atentarmos aqui a alguns padrões, tá? Eu irei colocar para vocês aqui algumas médias, tá? A princípio, a média de 200. Observem que o preço está abaixo da média. Nesse ponto aqui de 24.945, a média ela atuou como uma resistência. Se nós colocarmos aqui a média de 9 períodos, observem que ela já cruzou a 200 aqui no semanal. E se colocarmos a de 21, né, que tem até duas
Se colocarmos a de 21 períodos aqui, ó, observem que 9 cruzou 200, 21 cruzou 200. E eu quero saber a 50 como está. Está indo em direção a 200. Se esse cruzamento da 9 acontecer no semanal, já aconteceu no diário, certo? Que foi aquele padrão cruz morta. Se acontecer no semanal, a tendência é empurrar o preço mais baixo ainda do que o que ele já está, certo? Então já aconteceu 2 cruzamentos e a 50 ela se aproxima, o que não impede o preço de retornar desse ponto e a 9 voltar a cruzar 21, 250 e retornar para uma alta, certo? Mas o padrão continua sendo um padrão descendente. Se nós colocarmos aqui a ferramenta, tá? Eu irei remover aqui para não atrapalhar, não ficar aquela confusão aqui, aquela poluição visual. Pronto, se nós colocarmos agora aqui a nuvem de Etimoco, observem que o preço ele já perdeu, ó. Ela atua como resistência e nós temos uma projeção negativa para o preço. Essa nuvem aqui ela é uma projeção negativa. Quem sabe operar a nuvem de Etimoco, eu tirei as médias porque nós já trabalhamos com várias médias, então eu uso a nuvem aqui como suporte e resistência. Observem que aqui ela atua como suporte, todo o tempo o preço acima da nuvem. Quando ele perde a nuvem aqui, ó, ela passa a atuar como resistência e mostrando para nós que tem resistência aqui, ó, uma projeção negativa para o preço, correto? Nós tiramos a nuvem de Etimoco aqui, vamos colocar os níveis de pivot point, tá? Vamos atentar aqui os níveis de pivot point. Observem que o preço, irei colocar para vocês os níveis aqui, estão na cor amarela. Respeita bem, tá? O preço ele desceu aqui, ó. Desceu, voltou a subir, tocou no nível de pivot point e respeitou, caiu. Quando ele cai, ele vem buscar o próximo nível de pivô aqui, ó, certo? Utilizou como suporte por alguns meses aqui, né? Que aqui é mensal, 1, 2, 3, 4, ficou nesse suporte pivot point, perdeu. E onde nós temos mais um nível de pivot point? Olha onde ele está aqui, ó. 11.973. Por isso que no passado, lá alguns meses atrás, eu fiz a minha análise. O Bitcoin tende a buscar 11K, baseado aqui ó, nesse nível de pivot point, certo? Então isso aqui passa a ser, foi um mastro bandeira e ele lança um mastro. Se ele continuar com esse movimento de baixa aqui ó, de mastro, ele vai em direção a pivot point. Temos suportes aqui, ó, suporte 1, certo? Então ele estaria voltando para esse nível aqui de pivô. Cláudio, chegando em 11, ainda tem pivô, nível de pivô para baixo? Tem sim, tem 8. Olha, 8.329, tá? A cor amarela não é bem visível na tela, mas eu coloco aqui para diferenciar os níveis de pivô. Então, quando o gráfico estava no nível de 25, eu falei que ele iria a 17, por quê? Porque nós temos um nível de pivot point em 11.973. Ele já tinha perdido 25, perdeu o nível de pivô. Perdendo esse, o próximo é esse. Perdendo 11.900, o próximo é 8.329. E respeita bem. Por quê? Porque esses níveis aqui de pivot point, ele é baseado em Fibonacci. Então ele tende a descer aqui, ele está configurado baseado em Fibonacci. Então o preço tende a respeitar os níveis de Fibo. Então assim, não estou dizendo que daqui o preço agora cai de uma vez e busca 11.900, mas olha que eu venho falando desde os 69, que já tinha chegado em uma onda 5, eu fiz a leitura de ondas, falei que aqui era uma exaustão de onda 5. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Então, se ele fez C nesse nível aqui e perdeu, ele está lançando mais um mastro para dar continuidade ao movimento. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C para baixo. Até que aconteça o que a teoria prega para nós. Uma tendência ela só é revertida quando é substituída por outra. E no momento, no presente momento, nós não temos uma tendência clara aqui substituindo a tendência anterior que é baixa, certo? Observem que o Bitcoin já voltou tudo isso aqui, deixa só. Bitcoin ele já voltou tudo isso aqui, ó. Subiu, né? Rompeu o nível aqui, ó, de 20K, o tão sonhado topo aqui, de 20, e já caiu abaixo de 20. Eu irei até desativar aqui Pivot Point para não confundir, limpar isso aqui para a gente entender o que aconteceu. Resistência no topo aqui dos 20.
Ou seja, Bitcoin já caiu abaixo do nível de 2017. Aquela máxima lá que, se não comprar agora, só voltando na máquina do tempo. Olha a máquina do tempo aqui. Aí fica a interrogação, volta ou não volta? Sempre volta, sabe? A tendência é voltar. Não tem aquela coisa, subiu, agora o que acontece, tá? A gente precisa reforçar o seguinte, está em tendência de baixa? Tá. Mas o próximo nível aqui, devido à nossa análise de projeção, seria em um próximo movimento de alta, no mínimo 72, que supera 69. Mas isso aqui não tem dia, hora nem mês. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, certo? Daqui a 2 anos ou daqui a 4, 6 anos. Tem que respeitar o ciclo, né? Um movimento. Observem esse movimento aqui, tá? Esse suporte para vocês entenderem algo. Observem que o preço ele fez esse movimento e aqui é um canal, tá? Para quem trabalha com canais, sabe que isso aqui é um canal. O preço fez um movimento de alta, ele bateu na resistência, suporte, não teve força, perdeu. Ele poderia ter voltado aqui, ó, superar 69 e romper tranquilamente. Mas hoje nós sabemos que o mercado ele opera long e short, ou seja, o cara que ganhou aqui subindo, ele ganhou aqui shortando quando ele abriu um short aqui. E por que, Cláudio? O short na onda 5, isso aqui é onda 5. Se eu fizer a leitura aqui, ó, esse topo de 69 vai me dar uma onda 5. Depois de onda 5 vem A, B e C para baixo. Correto, pessoal? Outro detalhe que muita gente não estava atento. Se nós colocarmos aqui a ferramenta, tá? Eu estou fazendo esse vídeo detalhado para nós retomarmos aí a nossa sequência de vídeos. Observe que o gráfico faz movimento 1, movimento 2, 3, 4, aqui na sombra, tá? 5, aqui. E mais esse movimento. Se vocês observarem, isso aqui é, ó, ombro, cabeça, ombro, certo? E o que acontece? Qual a sequência do padrão? Um rompimento nesse nível, porque aqui, ó, é onde perde o movimento, aqui, ó. Observe que tem um nível de suporte aqui, outro aqui e aqui, certo? Olha onde ele perde. Perdeu aqui e perdeu aqui. Se vocês colocarem na horizontal, não quiser na vertical, perdeu da mesma forma aqui, ó. Então, aqui gera um onda 5 para quem faz leitura de onda de Elliott. Já calibre stop, perdeu, tem que deixar descer, certo? E aí, o padrão invertido, nós vamos operar retrações nas médias, como eu já expliquei para vocês. Então, o gráfico ele fez um movimento de alta, ombro, cabeça, ombro invertido, perdão, ombro, cabeça, ombro, e agora vai no nível de 16.539. E é um padrão claro de baixa. Se no semanal a 50 cruzar 200, empurra mais ainda esse preço para baixo. Então, nós temos que nos atentarmos a isso aqui, ó. O suporte dele é aqui agora, certo? Suporte muito fraco, eu não estou dizendo que não tem a probabilidade de voltar desse nível, tem, mas é um suporte aqui, ó, muito fraco, foi uma sombra, subiu, ele tem tudo para romper isso aqui e buscar o próximo suporte, ou seja, 16.097, tá? E buscar níveis mais baixos de pivot point que está lá em 12 alguma coisa, correto? Olha só como dá, ó. 12 aqui, ó, perdendo, ele continua em direção ao nível de 11, de 12 e 11K, como foi pregado aí no passado. Existem alguns movimentos que as pessoas se confundem bastante. O gráfico, eu ia apagar aqui para explicar isso. Irei colocar a EMA de 200 períodos. O gráfico ele faz esse movimento aqui, ó. Como nós estamos em um padrão de baixa, se esse padrão fosse de alta, o gráfico iria se comportar da seguinte forma, tá? Observem como está aqui, ó. Ele projeta. Deixa eu só colocar uma espessura maior nisso aqui. Observem que o gráfico projeta, retrai na média, projeta e retrai. Ele irá ficar fazendo esse padrão aqui, ó, topos e fundos ascendentes, até que esse padrão seja substituído por um padrão baixista. Bom, quando o padrão ele é um padrão altista, ele projeta,
retrai, faz topos e fundos ascendentes. Se vocês observarem aqui no passado, se colocar um tempo gráfico menor, ele sobe e volta na média, volta a subir. Como nós estamos em um padrão invertido de cabeça para baixo, olha o que o gráfico faz. Ele projeta, volta na média, projeta novamente, volta na média, projeta, volta na média ou quando nada tenta voltar e projeta, porque aqui já é um padrão invertido. Então, nós operamos aqui, mês passado, nós conseguimos fazer 800% em cima das análises que foram colocadas no nosso grupo precificado, tá? Por quê? Porque nós operamos esses padrões aqui, ó. Para quem não opera short, pega todo esse padrão aqui, certo? Calibrou stop, vai descer, mais um padrão de alta nós pegamos, vai descer, pega mais um de alta, e aí fica assim, ó. Por quê? Nós já sabemos que o padrão é baixista, não tem como você entrar aqui e aguardar ele voltar no 69. É preciso aguardar a reversão da tendência para acreditar em vamos colocar assim, em uma porcentagem maior, né, de resultado. Então, nós estamos operando padrão baixista, mesmo não operando mercado futuro. Nós só pegamos as retrações das médias, certo? Então, vamos lá, atentar para esse movimento aqui. Essa é a nossa mínima e essa é a nossa máxima. Nós vamos trabalhar dentro desse movimento. Então, semanal, ele mostra para nós aqui padrão baixista, dando aqui continuidade a um padrão que já vem há meses de baixa, volta na média, baixa, volta na média. Mais cedo ou mais tarde isso aqui precisa acabar, ser substituído por uma nova tendência, o que não é o caso ainda. 1, 2, 3, 4, 5, se eu estiver certo na minha leitura de onda A, B e C, já precisa acontecer aqui um novo ciclo. Poderia ser novamente um ciclo de 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, ou quem sabe acontecer uma reversão desse ponto e o preço passar, ou o gráfico passar a fazer movimentos ascendentes, tá? Porque concluiu 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. O fato de ter feito um mastro não quer dizer que ele irá dar continuidade, né, abaixo até chegar a 11. Ele pode acontecer uma reversão aqui e o preço retrair na média e quem sabe romper e voltar a subir. Como nós trabalhamos com probabilidades, nós sabemos que o preço caiu de 69. Primeiro movimento de 69, ele teria que voltar a 42.500, 48.500, certo? Mas como isso está distante, nós temos mais um topo aqui. O preço ele poderia voltar em 31.900, 35.700, certo? Nós temos mais níveis aqui. O mais baixo aqui que foi a resistência de 21, certo? O preço poderia voltar até esses níveis aqui, 50%, 19, 61.8, nesse nível aqui de 21.436. Exatamente onde eu falei para vocês que se acontecer um movimento aqui desse nível, o próximo alvo do Bitcoin seria 21.436, esse nível aqui. Agora, caso ele rompa, nós sabemos que temos A200 aqui como uma resistência imediata, e o preço poderia bater em 24.300 e cair, ou romper para buscar níveis mais altos. Mas o padrão continua um padrão baixista, tá? Esse padrão ainda é de baixa. Vamos dar uma olhada aqui nos níveis, nos filtros. Observem que aqui teve uma movimentação grande, tá? Nesse ponto aqui do semanal, uma movimentação. Observem como vinha isso aqui e aqui, ó. Olha a movimentação desse negócio. Esse candle que apareceu aqui para nós como um mastro, olha o tamanho desse candle aqui, a proporção de despejo, né, de queda. Observem que aqui, ó, está neutro, né? Nós temos os CMF, o Check-in Money Flow, neutro. Nós temos aqui o DMI, né? O DMI nesse caso, ele mostra que o padrão ainda é de baixa, porque nós temos a linha menos para cima, ADX apontando que está confirmando que continua o padrão de baixa. Nós estamos o DMI mais neutro aqui, ó, o DMI menos sendo, como eu falo para vocês aqui, autenticado pelo ADX. Então, esse padrão aqui, ó, ele ainda é um movimento baixista, não tem mudança aqui, ó, entende? Aí nós vamos para o MACD. MACD está próximo, mas não cruzou para baixo, neutro também, ó.
Observa como está neutro o MACD, certo? Esse aqui eu não irei falar para vocês, MFI, porque está em fase de teste aqui para ver se dá um norte bacana aqui nas nossas análises. Beleza, pessoal? Então, o padrão aqui do Bitcoin, ele continua sendo um padrão baixista, certo? Tem níveis para buscar, fez esse movimento aqui, ó, lançou, fez uma bandeira, lançou mais um mastro, agora sai do nível 17.610 e passa a trabalhar em 15.207 na sombra aqui, ó, perdendo níveis mais baixos que eu já falei anteriormente para vocês, certo? Então, o padrão do Bitcoin continua sendo um padrão baixista que nós poderíamos operarmos aqui, ó, nenhuma retração na média. Esse preço, como ele já desceu até 15.200, ele poderia voltar aqui, ó, na média de 200 períodos. Resistência 42,8% e na média aqui, ó, de 200 que daria 59,35%. O que não quer dizer também que se o preço voltar aqui, agora reverter a tendência, ele vai para cima. Para ele reverter a tendência, ele precisa superar topos que foram deixados no passado. Agora nós temos um 436, nós temos outro aqui, ó, uma sombra em 23,87 e aqui, ó, 25.228, certo? Não tem nada de reversão de tendência. A tendência aqui é como nós levamos em consideração o cenário global, economia, inflação, guerra, pandemia, a tendência é ele mais para baixo, certo? Ah, está indo para baixo é a morte? Não, tá? Não é a morte. Nós sabemos que tudo que sobe, a tendência é corrigir. Observem esse padrão aqui do Bitcoin. Olha onde ele rompeu aqui, ó, subiu 20, certo? Foi o topo de 20 e depois voltou. Olha onde ele caiu aqui, ó. Praticamente no ponto de partida onde ele começou aqui na Binance. E nem por isso estava morto. Olha onde ele desceu aqui, ó. Certo? Nesse nível aqui, tá, pessoal? 3.124 e depois recuperou, voltou a 13.900, caiu mais uma vez próximo aqui, ó, que foi aquele pico, né? Pandemia, rumores e depois volta a subir. Então, assim, se aconteceu, eu iria até me passar em relação a isso. Se acontecer um movimento daqui, ó, desse nível até 69, normalidades aqui de correção, tá? Ou de correções, os níveis de normalidade. 38,2 já pegou, 50% já pegou, 61,8 já pegou, 78,6 já pegou e já está perdendo. Qual o próximo nível? 100% de retração. Não estou dizendo que irá buscar, mas o próximo é 100%. Então, dentro desse último movimento aqui, ó, ele poderia buscar 11K, 12K, e nós sabemos que tem um nível de pivot point em 8K, certo? Eu não estou dizendo que irá voltar. Eu quero sinalizar para vocês que a obrigação do preço, tá, do gráfico, é respeitar esses dois níveis aqui. Na bolsa, nós levamos em consideração a retração até aqui, dá para se comprar, mas devido à volatilidade do Bitcoin, dificilmente ele respeita 38,2. Ele tem que respeitar esse nível de FIBO e tem que respeitar esse. Pela lógica, ele já poderia ter voltado desse nível aqui, tá? 50%, ou ter voltado desse nível aqui, 61,8 de FIBO. Mas o que acontece, né? Nós sabemos que o mercado agora tem short. O cara começa a shortar aqui, ó, e não para mais. Ah, pegou 50, 61,8. Ele continua shortando, ou seja, passou de 61,8, 50%, isso aqui já é empurrado, porque o correto é o preço descer até 38,2, 50%, 61,8 e voltar a projetar. Posso mostrar isso aqui para vocês na tela, né? Fica bem mais fácil. Fiz para vocês um canal aqui ascendente, certo? Eu acredito que esse é o próximo canal, né? Que o Bitcoin tende a voltar futuramente, não posso precisar o dia nem o mês. Então observem que se nós colocarmos agora a FIBO desse nível até aqui, ó, olha como bate certo no canal, tá? Observe onde está o nível de 38. Observe onde está o nível de 50% e 61,8, certo? Está aqui. Pra colocar na cor dourada fica mais fácil, né? E na cor lilás para vocês entenderem melhor.
ele saiu aqui, ó, do nível de 20k, né? Rompeu a resistência de 20k, que foi nesse nível aqui. Quando ele rompe, ele faz um movimento e olha onde ele retrai 50%, 61,8. Olha como ele respeitou aqui, ó, nesse nível 50%, que ele caiu até aqui, ó, fez uma sombra e voltou a subir. Não teve força, se aproximou de 61,8 aqui de FIBA. Então, esse nível de 50% e 61,8, ele atuou bem no passado, certo? Subiu, rompeu 20, subiu, foi até 64,822. Quando corrigiu 50%, 61,8. Aqui estava dentro da normalidade. E aí ele faz um próximo movimento de projeção, foi a 69. Então, esse padrão aqui de alta do Bitcoin, ele trabalhou certo, 50% e 61,8 de FIBO, pegou 38,2, 50%, 61,8, normal. Quando ele sobe que chega na resistência, o que ele precisa fazer? Novamente, 69k, já superou o topo aqui, de 64, ele desce, toca 38,2, 50%, 61,8 não segura. Quando não segurou aqui, ó, em mais um movimento, ele faz esse movimento de baixa. Porém, tem algo aqui que eu preciso mostrar para vocês. Aí ele faz esse movimento aqui, ó, perdeu 61,8, está indo para baixo. Se nós colocarmos aqui, ó, ele respeitou 50%, 61,8 de FIBO, o preço não precisava, não teria que voltar novamente aqui, ó, mais uma vez, nesses dois níveis. Por quê? Porque a FIBO dele já seria aqui, ó, se ele saiu de, vamos colocar aqui, ó, nesse nível, 29.534. Observe onde vai dar a FIBO dele, ó. Para ter sido um movimento saudável, ele só poderia corrigir até aqui, ó. Então, se você trabalha com o nível de Fibonacci, fazendo análise técnica certinho, você já percebe que o Bitcoin ele perdeu força quando ele perdeu esse 61,8 aqui nesse nível, certo? Tá bagunçado aqui. Deixa eu tirar os níveis de FIBA aqui, ó, a ferramenta para ver se melhora. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, 50%, 61,8 que projetou a 69, o movimento saudável dele seria 49.379, 44.840. Para acontecer o quê? Voltar daqui. E quando voltasse daqui, certamente ele ia superar topos para buscar o tão sonhado 100k do pessoal. Observe que ele faz aqui, ó, fundos ascendentes. E se você pega a FIBA aqui, ó, de 69 e ele corrige até 61,8, que seria o nível saudável dele aqui, ó, o próximo movimento seria aqui, ó, 50% para cima, tá? Em 56 e 61,8. Irei colocar outra cor aqui. Em 59. E onde estaria 100%? 69, que seria pegar 50%, 61,8, voltar e romper o 69 para fazer níveis mais altos. Mas aqui ele perde 61,8 e perde mais um ponto importante, que é o fundo, o suporte do canal. Quando ele perde, não tem como isso aqui, ó, perdeu aqui. Já tinha perdido aqui, tá? Se nós operarmos price action, ele perdeu alguns suportes aqui. Perdeu, não segurou 50%, 61,8, voltou para os níveis do passado, perdeu o canal, perdeu o 61 aqui e está indo embora, certo? Então é difícil de segurar um negócio desse. Mas aqui no rompimento de 20k, ele fez o movimento dele saudável, corrigiu 69. Agora, o que aconteceu aqui no 69? Ah, faltou entrar, Cláudio, dinheiro novo, né? Aquele dinheiro que a gente aguarda. Não, querido. Aqui ele fez uma onda 5, ponto de exaustão. Ele fez tudo certo, rompeu 20k, que era o esperado, fez movimentos ascendentes, corrigiu 50% e 61,8 certo, depois fez onda 4 até onda 5, e da 5 ele agora começa a corrigir. Aí vai para ABC e aí por aí retoma a tendência de baixa, perdendo o nível aqui a linha de pescoço de ombro, cabeça a ombro. Então isso aqui está dentro da normalidade. O problema é que as pessoas falam assim, ah, Bitcoin não cai mais, Bitcoin é top, ele não sofre influência da economia global. Nós precisamos entendermos o seguinte, à medida que isso aqui vai se profissionalizando, porque as pessoas estão estudando, está entrando fundo de investimento, está entrando empresas, não é aquela corrida de touro de 2017, onde todo mundo vendia carro, casa, sítio, apartamento e entrava de qualquer jeito.
As oportunidades no gráfico do Bitcoin, nas criptomoedas, elas irão acontecer, só que irão ficar mais escassas. Deu para entender, pessoal? Porque as pessoas que estão por trás desse gráfico... Cláudio, cadê as pessoas por trás desse gráfico? Esses candles vermelhos e verdes aqui, ó, eles representam ações de pessoas. Então, a ação das pessoas aqui, as ações no momento, é ação de baixo, ou seja, é uma visão pessimista do globo, né, da economia global. Não está caindo só Bitcoin, está caindo ouro, está caindo bolsa de valores. Ah, você está defendendo Bitcoin. Não, eu sou neutro. Se o padrão é alta, eu mostro alta. Se é baixa, eu mostro baixa. Eu não tenho entusiasmo de dizer, as tecnologias são top e vai a 100 mil. Não, ele está caindo. Caindo é uma coisa, subindo é outra. Entende? O que me chama a atenção em relação ao Bitcoin é o seguinte, né? O que me chama a atenção? Quando o Bitcoin rompe 20k, a maioria dos ativos, quando rompem, eles fazem esse movimento aqui, ó. Eles fazem esse movimento aqui. Eles podem até descer, certo? Corrigir bastante, mas retomam e não volta no fundo anterior. O grande problema do Bitcoin é esse que eu já falei para vocês. Ele é atrelado a pessoas, não é atrelado a nada. Não depende do petróleo, não depende da energia elétrica, não depende do agronegócio, depende de pessoas. E o que acontece é isso aqui, ó. Vou explicar para vocês entenderem. O cara compra Bitcoin aqui no rompimento de 20 e consegue vender em 69. Quando ele tem capital alto que irá vender em 69, ele sabe que a tendência é cair. Aí aqui ele já abre uma operação short. Ele ganha a porcentagem subindo e porcentagem descendo. E sabe o que acontece? Ele acaba trazendo o Bitcoin para estaca zero e as pessoas não gostam. Que formato é esse aqui, pessoal? É sistema bolha. Quem opera nesse sistema é sistema bolha. Eu não estou dizendo que o Bitcoin é uma bolha, mas a manipulação que estão fazendo no Bitcoin é a seguinte, ó. Eu sou baleia, entro no Bitcoin aqui no rompimento de 20. Eu sei fazer leitura de análise técnica, eu sei que aqui é onda 5, tá? Eu sei que aqui é onda 5. Então vamos lá, eu fiz 340,91 e o Globo está aguardando o rompimento de 69. Eu pego todo o capital que eu fiz aqui, ó, vendo nesse ponto. Primeiro eu preparo as ordens de short, deixo o short pronto e simplesmente só faço sair dessa operação. Eu sei que o resultado de uma queda daqui, ele poderia descer de uma vez ou poderia descer de forma gradativa. E eu sei que enquanto eu não recomprar, ou os baleias não recomprarem, ele não volta. E aí o que nós fazemos? Continuamos jogando para baixo com a operação short aberta. Imagina vocês, o cara que pegou o Bitcoin e abriu um short aqui, certo? Geralmente baleias. Se ele abrir um short aqui, imagina daqui de 63 até o nível que ele já buscou 15.474, quanto esse cara já tem? É o mesmo cara que abriu o long aqui. Ele abriu o long aqui, aí as pessoas ficam assim, ó, no mercado cripto. Os baleias é uma luta, são um grupo jogando para cima e o outro tentando jogar para baixo. A lógica do mercado é essa, mas no Bitcoin não. Bitcoin é o mesmo cara que subiu aqui em 20k, é o mesmo cara que joga para baixo. Aí o que fazem, tá? Presta atenção. O cara, já vou encerrar, tá, pessoal? O cara comprou aqui Bitcoin com todas as tecnologias, com toda a probabilidade de alta, com toda a probabilidade, como dizem por aí, né, de ser reconhecido no globo. E aí o que acontece? Como moeda de troca, moeda, sei lá, vigente em alguns países, né, vigente em alguns países. E aí o cara sabe que tem um potencial, aí comprou a 20, chega em 69, larga, cruza as mãos, senta em cima e fica esperando comprar aqui embaixo novamente. De que forma? Shortando, tendo lucro, e instalando no mercado o pânico. Porque instala-se o pânico. O cara que ouve falar em Bitcoin comprou aqui a 69 mil e observa isso aqui despencando, ele não tem peito para segurar. Ele tem que vender porque a grande maioria entra com dinheiro do leite, né, e não da pinga, como os caras falam aí fora. Entrou com do leite, precisa vender porque foi indenização, foi algo que vendeu, era para triplicar aquele capital e o capital está desaparecendo. Antes que perca tudo, deixa eu vender. Aí começam a vender, ó, e o mesmo produto que os caras venderam aqui com a mesma qualidade, eles irão recomprar aqui. E no futuro, irão vender aos desavisados aqui novamente. Entende? Então o grande problema do Bitcoin é essa questão de voltar na estaca zero. Se você não estiver atento, olha,
Bitcoin agora a 20 mil só voltando na máquina do tempo. Eu estou provando mais uma vez que vocês estavam falando besteira. Se a escala está aqui, ó, nós temos uma escala do Bitcoin aqui, ó, certo? Nós temos uma escala aqui, 2.672. Ele só não volta se apagarem essa escala e o Bitcoin passar a valer a partir dos 20. Porque se a escala tiver, ele volta. Agora, se você apaga toda essa escala aqui, de 2 até 20, fala, não, nós vamos operar Bitcoin agora a partir da escala de 20, abaixo de 20 não tem, ele só pode até chegar aqui na escala 20, porque 20 passou a ser o nível de escala 0. Então, observem que o nível mínimo de Bitcoin aqui na Binance é 2.672. Como que eu abro a boca, que análise técnica é probabilidade, e digo assim, ó, tem uma coisa, certo? Que eu digo para vocês, nesse nível não volta mais. Espera aí, cara. Pode ser uma probabilidade em 1 trilhão, mas o nível está aqui. Eu não posso abrir a boca para falar uma merda dessa. E nem de mim depende, depende de todos. Entendem? Então, o grande problema da análise técnica de criptomoedas e Bitcoin são os entusiastas que deixam o negócio estourar, sair pela culatra e que Bitcoin não volta mais a 20k, só voltando na máquina do tempo e Bitcoin agora já está 16.542, buscou 15.500 e poderia ou pode buscar 12 e 11k e quem sabe 8k e 500, tá? Então, bom domingo a todos, tá? Só para reforçar que o gráfico está em baixa. Vamos para o diário aqui, só dar uma olhada rápida no diário. Observem como está o Bitcoin em relação à média de 200, ó. Se afastando a cada dia. Se eu coloco a 9, se eu coloco a 21, se eu coloco aqui a 50, aqui foi o cruzamento, aqui foi o padrão cruz morta, né? A 50 cruzou a 200 aqui, é um abraço, tá? Precisa voltar. Colocarmos no 4 horas aqui. Quanto mais você desce, ó, mais sinais aqui de baixa nós temos. Então, o negócio no curto prazo, hoje fecha o semanal, né? Observem aqui, ó. A tendência disso aqui é ir para baixo, certo? A tendência disso aqui é para baixo. Então tem que ter cuidado, tá, pessoal? O padrão continua um padrão baixista. Vocês colocarem nuvem de Ichimoku, pivot point, o que vocês quiserem, o padrão é de baixo. Poderia acontecer uma reversão na média, sim, até 21k. Mas por enquanto é preciso aguardar, porque Bitcoin existe uma probabilidade alta de buscar o nosso nível lá de 11k ainda, tá? Então, só para reforçar, nós vamos acompanhar aí as retrações na média no curto prazo. Aqui ele já buscou 16.460, aqui está 16.554, mas já buscou menos aqui no passado, ó. Certo? Então tem que ter muito cuidado em relação a Bitcoin e altcoins nos próximos dias, tá bom? Bom dia, bom domingo, bom descanso a todos. E até a próxima análise, né?